E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Esse aqui é o meu vídeo 2 sobre o processo de revalidação do diploma médico aqui na Alemanha. Esse vídeo ele é sobre a documentação especificamente. Para quem não viu o vídeo 1, por favor, volta lá no canal. Eu falo sobre todo o processo, todos os aspectos do processo. E eu falei que eu ia fazer então um vídeo sobre cada tópico específico. E esse aqui é o segundo vídeo então, que é exatamente sobre a parte da documentação, que é a primeira parte e que é quando você entende de fato se você vai ter todos os documentos necessários para poder dar seguimento no processo, ok? São basicamente 10 documentos que você precisa compilar para poder dar entrada de verdade no processo. Você não precisa mandar todos os documentos de uma vez, pode ser que você mande uma parte da entrada já no processo, e os próximos documentos você vai mandando no decorrer do processo. Então vamos lá. Antes de falar dos documentos, eu vou falar de duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é o que é a Beglaubigte Kopie, que é uma cópia autenticada, na verdade, e o que é a tradução juramentada. A Beglaubigte Kopie você pode fazer no Brasil, por exemplo, num cartório. Você vai no cartório com o seu documento original e você fala, eu preciso de uma cópia autenticada, muitas vezes com apostilamento de AIA já, para poder o seu documento brasileiro ser identificado em territórios do exterior, e para você não ter que mandar o seu documento original, porque esse papel vai virar lixo em algum momento. O segundo ponto é a tradução juramentada. Você não pode simplesmente pegar a sua certidão de nascimento em português, pedir para alguém traduzir, ou você mesmo traduzir lá no computador e enviar esse documento. Isso não existe. Você precisa da tradução juramentada. E para isso você precisa encontrar um tradutor que é reconhecido pelo Estado do governo alemão. Existem sites para isso, do governo alemão, inclusive, e essa pessoa vai te cobrar relativamente caro por isso, mas é a única forma de você fazer uma tradução que é considerada verdadeira para o Estado da Alemanha. Eles falam que o tradutor juramentado é uma pessoa com fé pública, então o que ele traduz é esperado que seja verdade. Sabendo dessas informações importantes, a gente vai começar agora a falar dos documentos. Como eu falei, são 10 documentos, o primeiro deles é a certidão de nascimento. Começa com o seu início. Se você é alemão ou alemã, você tem então uma certidão de nascimento em alemão, e isso vai te poupar o custo de fazer uma tradução juramentada. Mas ainda assim, esse documento precisa ter uma Beglaubigte Kopie. E aí, se você está no Brasil, você precisa ir num consulado alemão, e eles vão fazer como num cartório você faria uma cópia autenticada, você vai num consulado alemão e consegue uma cópia autenticada para que você não tenha que mandar o seu documento original. Se você for brasileiro ou brasileira, você vai ter que então fazer uma cópia autenticada da sua certidão de nascimento, apostilamento de AIA para que esse documento seja reconhecido em todos os outros países, e depois disso ainda fazer uma tradução juramentada. Documento número 2. Esse aqui não é todo mundo que precisa, é a declaração de mudança de nome. Então, se você casou, se você teve mudança de nome por qualquer outro motivo, ou se divorciou, enfim, e você tem parte dos seus documentos com um nome, partes com outro nome, você precisa, obviamente, ter uma documentação que diz que você mudou de nome, e aí, mais uma vez, você precisaria, da cópia autenticada, e depois disso, então, possivelmente do apostilamento de AIA e da tradução juramentada. Terceiro documento, então, passaporte. Mais uma vez, se você é alemã ou alemão, você vai ter um passaporte em alemão, você precisa apenas da cópia autenticada do consulado. Caso contrário, se você for brasileiro ou brasileira, você vai precisar do seu passaporte brasileiro, você vai ter que fazer, então, uma cópia autenticada e uma tradução juramentada. Documento número 4. Ele não é nenhum documento oficial, é um documento livre que você produz, e é o currículo. E o currículo, por mais simples que pareça, vou fazer o meu currículo, para a Alemanha ele tem algumas regrinhas específicas que a gente vai comentar agora. O currículo que você tem que mandar, ele se chama Lückenlöser Curriculum, significa que não pode ter lacunas. Ou seja, por exemplo, se você se formou na universidade, se você é médico, médica, e por um tempo você só estudou para tentar passar na residência, ou você só estudou para vir para cá, para a Alemanha, para fazer a prova de língua, por exemplo, você não pode colocar no seu currículo um buraco. Então, me formei no momento A, e no momento B eu fiz a prova, e o momento A, B, não aconteceu nada. Isso não existe, você não pode fazer isso. Você tem que escrever, então, do momento A até o momento B, preparação para a prova de linguagem técnica na Alemanha, e assim por diante. Você não deixa lacunas no seu currículo para a Alemanha.
Segundo ponto importante, o seu currículo vai ter que ser impresso e você vai ter que assinar ele à mão para enviar. E aí você manda o original, né? Você não precisa fazer nenhuma cópia autenticada do negócio que você assinou e você imprimiu mesmo em casa. Outra coisa que é importante, ele tem que ser, obviamente, cronológico, né? Então você começa lá, escola, ensino médio, de repente preparação para o cursinho, preparação para faculdade, preparação para a prova e assim por diante, né? Você não coloca uma coisa em cima da outra por ordem de importância ou algo do tipo, isso não. E no final do currículo você anexa as evidências das coisas mais importantes. Então, por exemplo, se você vai colocar no seu currículo que você fala inglês e você tem um TOEFL da vida, uma prova de inglês importante, você anexa lá e envia junto a cópia do certificado, então. Com relação ao currículo, aqui eu vou falar de um tema que a Sofia já falou um pouco sobre no canal. É um site chamado Europass. Ele é um site, se eu não me engano, da União Europeia mesmo, uma coisa oficial assim, em que você pode montar um currículo bem com um esquema europeu mesmo, assim, que é um pouquinho diferente do americano e do nosso brasileiro. E, faz todo sentido você fazer um currículo com um esquema europeu se você está aplicando para cá, né? Então, é um site que é super organizado, é super fácil colocar as informações, ele faz um modelo bem bonito, bem claro, e você mesmo assim consegue adequar o seu estilo com relação à cor, com relação à fonte, etc. E é um site super legal, a gente vai colocar no link da descrição também, vale a pena. Documento número 5. Esse aqui é um pouco mais chatinho de conseguir, não é o fim do mundo, mas talvez você tenha que pagar, talvez saia um pouquinho caro, e você vai ter que ir atrás aí de alguns contatos. E eu já vou explicar por quê. É o Ärztliches Attest. É um atestado médico de que você tem capacidades e pode trabalhar e condições de saúde para poder trabalhar como médico. A questão é que ele tem que ser feito por um médico ou alemão ou aqui da União Europeia reconhecido. Então, provavelmente você vai pegar um médico alemão que seja ou médico de família ou até internista, né, um clínico. E ele vai poder, então, tem um modelo no site ali da aprovação da Bavária, por exemplo, você imprime esse modelo, preenche ou então envia esse documento em branco para o seu médico e ele vai preencher depois, e esse documento tem que ser não só assinado, mas também carimbado com a clínica do respectivo médico. Se o seu médico é francês, por exemplo, você tem um amigo francês, enfim, que é médico e você fez com ele, e o carimbo da clínica desse teu amigo médico é em francês, você precisa traduzir esse carimbo para o alemão também, tá? Tem que ser tudo em alemão. E aqui entra um ponto importante, eu vou marcar essa informação no final para vocês, mas aqui entra o primeiro dos documentos que tem prazo. E o prazo para esse documento é de 3 meses, tá? Não adianta você ter feito ali com um médico alemão há 1 ano atrás e querer mandar agora, porque isso já não tem mais validade. Então, tem que ficar esperto com os documentos que têm validade, porque às vezes tem coisas que você vai ter que repetir. Documento número 6. Antecedentes criminais, também chamado em alemão de Nachweis der Straffreiheit, né? Que é a comprovação de que você não tem penalidades ou algo nesse sentido. Este é outro documento que tem validade, 3 meses, sempre são 3 meses, tá? Todos os documentos que têm validade de 3 meses. Você vai precisar emitir um desse documento para cada país que você morou nos últimos 5 anos por pelo menos 6 meses. E se você tiver cidadania alemã, como eu tenho, mesmo que você nunca tenha morado por mais de 6 meses na Alemanha, como eu nunca tinha morado, eu já tinha passado um tempo aqui, mas nunca 6 meses para entrar nesse critério, você vai ter que fazer o que se chama, ou emitir o que se chama Führungszeugnis, Belegart O. Führungszeugnis é o documento que vai cumprir essa função aqui na Alemanha para você. Você dá entrada nisso, é um pedido para o governo mesmo, e tem que pagar lá uma taxa, se eu não me engano são 30 euros, alguma coisa nesse sentido. Demora um pouco. Você descreve lá que você precisa desse documento especificamente para o governo, no meu caso da Baviera, ou do estado que você está aplicando, e o estado alemão vai enviar esse documento diretamente para o órgão que você vai precisar. Então, você não vai receber esse documento em mãos por correio ou algo do tipo, esse documento vai de órgão alemão para órgão alemão. E nesse caso, se você for alemão ou alemã, esse é um documento que demora um pouquinho assim para aparecer, e ele tem a questão do prazo, então é um pouquinho estressante, mas dá certo, tá? Funcionou comigo, vai funcionar com você também. Em caso de nacionalidade brasileira, como a minha também, eu também tenho nacionalidade brasileira, e eu também tive que emitir então o documento de antecedentes criminais brasileiro.
Isso você consegue na internet mesmo, no Brasil é muito mais tranquilo do que na Alemanha para conseguir isso. Você entra no gov.br, ou escreve no Google gov.br antecedentes criminais, você dá entrada lá no seu login, e você consegue emitir na hora um documento, é muito fácil, muito tranquilo, e aí de novo, você precisa fazer o apostilamento de AIA e daí você precisa fazer depois a tradução juramentada. Nesse caso, você não precisa fazer a cópia autenticada, porque você vai lá, emite o documento, imprime, e você pode mandar o original, que é o que tu imprimiu, porque tanto faz, se tu precisar de um novo, tu vai lá e imprime de novo, entendeu? Então, nesse caso, é importante só o apostilamento de AIA para poder ser reconhecido fora do país, isso aí. Documento número 7. Esse aqui é muito importante, né? O seu diploma de formação médica. Se você tem um diploma que foi assinado à mão, que você tem um documento original, obviamente você vai precisar fazer, de novo, cópia autenticada no Brasil e depois disso vai ter que fazer uma tradução juramentada, né? Quando eu me formei isso já era um pouco mais moderno, eu não sei se é assim para todas as universidades, mas eu nunca recebi um certificado bonito em papel, assinado. O meu certificado, ele é um certificado com assinatura digital, um QR Code mesmo. Nesse caso, você tem uma vantagem que você não tem documento original, ou seja, tanto faz, você imprime um documento, você não precisa fazer e gastar com uma cópia autenticada, você precisa apenas traduzir. E aqui é muito importante, anexo ao diploma, você precisa do seu histórico escolar da faculdade, com as horas, as disciplinas e as notas correspondentes, tá? Então não esquece de colocar isso aí junto. E agora a gente vai falar do documento número 8, que é uma comprovação de aptidão para exercer a medicina, que no Brasil, ali com CRM, CFM, a gente consegue emitir, na verdade, um documento chamado regularidade de inscrição. E ele já mostra que você está regular, que você pode, né, exercer a medicina no Brasil. No meu caso, eu sou de Santa Catarina, então eu entro no site do CRMSC, naquele meu portal, enfim, você entra com seu login e lá vai ter uma aba chamada Certidões. E lá você consegue emitir diversos documentos, né? Regularidade financeira, regularidade de inscrição, por exemplo, né? Enfim, e vários outros. E você consegue emitir, então, esse documento que é a regularidade de inscrição. Quando eu fiz, eu lembro que eu poderia selecionar não apenas a regularidade de inscrição, mas também regularidade de inscrição para fins internacionais. E quando você assim fazia, você não recebia apenas um documento virtual, mas chegava para você por correio com uma assinatura do presidente, então do CRM. E assim eu recebi. Isso, sinceramente, não é muito bom, porque o presidente do CRM é de Florianópolis, e para você fazer, então, a autenticação de uma assinatura à mão, teoricamente você precisa ir no cartório que a pessoa tenha a assinatura dela reconhecida, e aí isso pode dificultar um pouquinho a sua vida. Eu fui agora entrar no CRM para ver como é que era para emitir de novo esse documento para falar para vocês, e eu confesso que eu não achei mais essa opção de para fins internacionais, então talvez ela não exista mais e isso não deve ser um grande problema para você. Nesse documento, você vai redigir para o CRM a quem se destina esse documento. Então, você vai colocar Regierung von Oberbayern, ou governo Baden-Württemberg, ou onde você estiver fazendo, e vai estar lá descrito em texto, corrido, para quem é destinado e tudo mais. Então, nesse caso, você poderia mandar o documento original, mas caso você prefira guardar ele para caso, sei lá, o teu correio se perca pelo caminho ou algo do tipo, você pode também fazer uma cópia autenticada no cartório e depois uma tradução juramentada. Documento número 9 é a certidão ético-profissional. Também é no CRM, lá no seu portal do médico, e também é em certidões, e você escolhe lá que você precisa de uma certidão ético-profissional, e ela vai chegar para você super rápido, não tem maiores problemas. Nesse caso, mesma coisa, você pode fazer ali uma tradução juramentada, apostilamento de AIA. E o último documento, documento número 10, não menos importante, é o teste de alemão, né? Que nesse caso vai ser muito provavelmente a FSP, a Fachsprachenprüfung, que você vai fazer pelo próprio governo ali, que você estiver aplicando, enfim. É óbvio que em alguns estados existem outras formas para você aplicar, mas de forma geral vai ser a FSP. E lembrando mais uma vez que mesmo que você seja alemão, alemã, tenha cidadania, mesmo que você tenha morado um tempo aqui, não importa, você precisa fazer o teste de nivelamento da língua, a não ser que você tenha se formado na escola, na Alemanha, feito o ensino médio aqui, enfim, que daí com certeza você sabe falar alemão e eles não precisariam de uma outra comprovação.
A FSP, que é esse último documento, ela é tão importante que mesmo que você escolha, por exemplo, fazer a sua revalidação por comparação de currículo, caso você já seja especialista, por exemplo, que tem maior chance de dar certo, ou se você optar por fazer a Kenntnisprüfung, de qualquer forma você vai ter que fazer a FSP, a não ser que você tenha estudado aqui, como eu falei, né? Então, é extremamente importante. E a minha dica aqui, sinceramente, quando você for dar entrada no processo, quando você estiver fazendo toda a documentação, já seleciona lá que você opta por abdicar do seu direito de tentar a comparação de currículo, porque tu vai perder muito tempo fazendo isso. Então, se tu sabe que vai fazer a Kenntnisprüfung, já seleciona que você quer fazer a Kenntnisprüfung e a tua vida vai ficar um pouquinho mais acelerada nesse sentido, vai perder menos tempo. Lembrando aqui que tudo isso varia de estado para estado, estou falando muito aqui especificamente na Bavária, que foi o processo que eu fiz, e lembrando também que o tempo inteiro eles podem mudar as regras, né? Então sempre fica esperto. Eu vou colocar o link oficial na descrição do site da Bavária para você ir lá e conferir os documentos no site oficial, tá bom? Isso é muito importante. Nesse link você vai conferir, o site ele é super bem organizado, ele tem muitas informações de todos os tópicos possíveis também, né? O material que eu estou usando para fazer os meus vídeos é baseado não só nesse site, também na minha experiência, mas claro que as informações oficiais vêm de lá. E você consegue, ao longo da sua etapa, você vai formando como se fosse um PDF, em que os seus documentos vão entrando lá e as tuas opções, as tuas escolhas vão ficando marcadas nesse PDF ao longo do processo, e é como se esse PDF fosse o teu contrato de aplicação, digamos assim. É bem legal, é bem intuitivo, você vai fazendo no computador e no final você consegue verificar que tudo que você fez, né, tá tudo certinho, eu assinalei aqui assim, assado, meus documentos estão aqui, isso eu já tenho, isso eu não tenho. E como essa é uma etapa super importante, eu vou fazer também um vídeo com o computador, junto com a tela do computador, como se eu fosse preencher uma nova aplicação para esse processo, para vocês acompanharem bem certinho como é que é, e aí eu explico cada etapa e cada questão, quais são as diferenças, o que é importante se atentar nesse caso, tá bom? Então se você tem interesse, fica ligado, fica esperto no canal, clica no sininho, segue a gente aqui no canal e por favor dá like no vídeo se você gostou. Eu volto com mais vídeos, mais informações sobre o processo de revalidação e os outros vídeos com a Sofia também, os vídeos da Sofia sozinha. Você vai gostar bastante, vem com a gente. Até a próxima!